Show, show, já estamos voltando aí. Já estamos chegando aí de volta. Você que já está voltando, vem chegando aí com a gente. Vamos retomar aqui, nós estamos retomando a conversa, quer dizer, na live que caiu há pouco a gente explicou sobre metodologia, ó, o Denilson está aqui também, Denilson é outro doutor pentecostal, biblista pentecostal, quer dizer, a nossa live está aí com muita gente boa, e tem a liberdade, viu Denilson, vocês e os demais também, para participarem aí, para colocarem coisas. Porque eu acho que já passou da hora mesmo da discussão sobre o religião pentecostal ser feita no Brasil por gente que tem preocupação em uma formação séria, né? Uma formação séria que ajude para não ser só ataques injustos e etc. Então, como a gente estava conversando, nós temos uma história aí da hermenêutica. Eu estou esperando o César voltar. O César já está voltando aqui. Deixa eu chamá-lo aqui. César, já voltou aqui, hein, César? O César foi arrebatado. Ficaram só os livros. Então, deixa o César chegando, eu vou aqui pegando um pouquinho que nós falamos ali na outra live e trazendo para cá. Quer dizer, você tem o Roger Menzies, você tem o Robert Menzies, você tem o William Menzies, você tem o Fee, né? Você tem essa galera toda, você tem o Christoph Thomas. Esse livro aqui, ó, esse livro aqui, que vai discutir exatamente essa questão, vários autores, muita gente, e fazendo exatamente essa perspectiva, tentando pensar essa perspectiva. Ó, tá aqui, ó, o Moore, o Roy Martin, o Johnson e a Cheryl Johnson, o McKay, o Christoph Thomas, o Bucker, o Moore, o Archer, como já citamos, o Pinnock, e uma série de autores que estão fazendo isso. Isso aqui que eu e o César estamos aqui tentando explicar e propor. Então, quando a gente fala de utilizar esses métodos agora, por quê? Porque é desconsiderar a história gramatical? Não. Outra questão aqui. O método historiogramatical, enquanto método, com nome bem claro, ele é sim do período da pós-reforma. Luteranos usam, claro, metodistas usam. Calvino, quando ele começa a ler a Bíblia, se você dá uma lida lá na introdução a Romanos, quando Calvino fala de Romanos, ele vai dizer o seguinte, que ler é chegar na mente do autor, ler é olhar a sua gramática e a sua história. Só que Calvino ele é um humanista francês. Ele vai usar exatamente as teorias retóricas do humanismo para ler a Bíblia, que se preocupa exatamente com a questão do gênero, da gramática. Ah, mas os pais da igreja também tinham lá os pais que liam de maneira preocupada com o estilo simples. Até mesmo estes pais da escola de Antioquia, que lia preocupados com o sentido simples, o tempo todo estavam flertando com uma leitura simbólica, com uma leitura alegórica. Quer dizer, o método historiogramatical é um anacronismo você aplicar aos pais da igreja. O método historiogramatical vai se desenvolver enquanto método, enquanto sistema, especialmente por conta do humanismo renascentista, que vai se apropriar dos pressupostos da tradição retórica grega, de ler a partir de gênero, ler a partir da gramática e etc.
Tem o seu lugar? Claro que tem. Mas qual é o pressuposto? O pressuposto é que você pode ler o texto anulando as suas experiências. Mas é interessante, né? Esses mesmos reformados, luteranos e demais, quando vão ler a Bíblia hebraica, vão encontrar Jesus lá. Né? Vão ler cristologicamente. Uma outra coisa. Como que o Novo Testamento lê a Bíblia, gente? Dê uma olhada como João, no capítulo 12, lê Isaías. Atos, capítulo 2, como lê o Salmo 16. Como que Joel é lido em Atos 2, por Pedro ali naquele texto. Como Paulo, em Gálatas, lê Gênesis 12, lá, semente. Leem de forma midrásica. Eles aplicam o midrash. O Novo Testamento aplica o midrash. O Novo Testamento aplica o pexé, que são métodos que estão mais preocupados em entenderem o texto para quem está lendo, dentro da experiência de quem está lendo, do que preocupado com o sentido do passado. O sentido do passado é importante? Claro que é. Claro que é importante. Mas ninguém lê a Bíblia sem experiências e sem pressuposto. Ou sem pressupostos. O pentecostal da mesma forma. Só que agora ele vai ter que usar métodos que deem conta de dialogar texto e experiência. Negar o texto? Não. Colocar o texto abaixo da experiência? Fazer uma exegese da experiência? Claro que não. Mas é essa experiência iluminando o texto e o texto iluminando a experiência. Aí você vai usar métodos. Aí sim nós podemos fazer uma discussão no Brasil. Como? Beleza. Entendemos que a experiência está aí. Você ficar chamando de liberal, de esquerdista, nada disso. Perguntar, é possível? O que esses caras estão falando aí de usar esses métodos que surgem na pós-modernidade? É possível? É possível. Eles ajudam? Ajudam como? Quais são os limites do método histórico-gramatical? Quais são os limites do método histórico-crítico? Em que esses outros métodos podem contribuir? Talvez até revisar. É aí que surge, por exemplo, as teorias narrativas, a narratologia. E eu quero que o César fale um pouquinho sobre isso. Estou vendo aqui um livro da CPAD, esse que eu falei, né? Que é Faces do Novo Testamento, onde ele trabalha sobre esse assunto, né? Os autores, são vários autores, e eles trabalham sobre esse assunto, entendeu? Isso é extremamente tranquilo, esse tipo de utilização, mas eu quero fazer questão de falar um pouquinho com vocês sobre obras mais antigas da CPAD que já trabalham sobre isso, né? Que já tratavam sobre essas questões. Lembrando que você está usando as obras da CPAD primeiro porque você respeita a CPAD. A CPAD ela é Sim, a editora. Sim. Ela é a editora que representa a Assembleia de Deus e uma ala da Assembleia de Deus, que é a CGADB especialmente, não representa todos os pentecostais. Quer dizer, essas coisas que César vai ler, inclusive, estão dentro do mundo da Assembleia de Deus. Os outros pentecostalismos, inclusive, estarão fazendo ou tentando fazer a mesma coisa a partir de outros caminhos. César está fazendo isso a partir aqui da tradição da Assembleia de Deus, a partir da tradição da CPAD. Nada novo, né, César? Que é a minha tradição. Eu estou fazendo isso por ser a minha tradição e também pelo seguinte, pelo fato de que a CPAD tem uma penetração, ela perpassa, né, o trabalho com os nossos irmãos pentecostais. É uma editora pentecostal, por assim dizer. Então, assim, por isso que eu estou usando. Por exemplo, você pega esse livro aqui, né? Esse livro é de 1996, editado pelo Horton, escrito por uma gama de autores pentecostais estadunidenses. Então você pega aqui os fundamentos teológicos, que é o capítulo 2, é o Benny Haker e o James Haley. Então eles dizem o seguinte aqui, você pega aqui, o Kenner estava falando sobre a questão dos métodos e etc., como que se utiliza. Aí ele diz o seguinte, aqui na página, eles dizem, né, na página número 58, você pega aqui, eles dizendo que a crítica bíblica foi desenvolvida depois da Reforma, todo mundo sabe. As duas divisões principais da crítica bíblica foram inicialmente chamadas de alta e baixa crítica, que corresponde justamente à crítica histórica, à alta crítica, e à crítica textual, à baixa crítica. E os conservadores e os liberais igualmente trabalham em ambas as áreas. Eles utilizam tanto conservador, tudo que o Kenner já disse, eu estou mostrando, sobretudo para os nossos amigos, as pessoas que estão na live,
que são pentecostais, são assembleianos, e podem de repente pensar, mas o Kenner é um acadêmico, o Kenner tem uma leitura de autores mais críticos, de autores mais aprimorados, de autores que são mais libertários. Mas esse aqui é o trabalho da CPAD, meu amigo. Antigo, que tem 24 anos, foi publicado. É isso que eu estou dizendo. Isso que o Kenner está dizendo, eles estão dizendo aqui há 24 anos. Só publicado em português, fora o tempo que tem de publicação em inglês, que foi publicado em 1994, na verdade. Então, veja bem, né, são 26 anos que foi publicado esse material. E para isso ter sido publicado, teve todo o contexto de discussão lá. E aqui eles dizem, por exemplo, os intérpretes pentecostais vêm já há algum tempo empregando o que podemos chamar crítica narrativa na sua forma mais simples. Eles já empregavam lá, expoentes pentecostais já empregam esse tipo de metodologia. Então, o que foi que se descobriu? De maneira bem simples, eu vou mostrar para vocês. O que se descobriu? Se descobriu o seguinte, que no mundo antigo, a forma mais... A Daniela Frost está aqui também, viu? Aí, a Daniela. É, lá da FTSA, sim, aqui do Instituto de Janeiro, aqui do Rio. Lá, lançamos o livro. Sim, sim. Gente nossa também. Gente lá, gente boníssima. Então, aí... Um mar, né? É um mar. Então, o que acontece? A narrativa é uma forma antiguíssima de se ensinar, de se transmitir didaticamente conhecimentos. Por exemplo, quando o Senhor Jesus contava uma parábola, ele contava para entreter a audiência ou para ensinar alguma coisa? Ensina, lógico. Ensinar. E aí vem a pergunta, a parábola em si, era uma história verdadeira ou era uma história fictícia? A parábola em si, a parábola ela lidava com uma série de realidades, na verdade. Tá, não vamos nem entrar, mas quem estuda minimamente sobre parábola sabe. Então, veja só. Então, quando Jesus contava a parábola, não era para entreter a audiência, não era para gastar tempo, era para ensinar verdades. A parábola em si, por exemplo, a parábola em si poderia não ser uma história verídica, e muitas vezes não era. Era simplesmente uma história, né, de aplicação geral e de fundo moral para se ensinar um ponto decisivo sobre as coisas. Então, veja bem, a grande questão, né? A narrativa é simplesmente uma forma de se transmitir conteúdo. Então, dizer, por exemplo, como foi dito por grandes expoentes reformados, talvez o mais famoso deles, né, o John Stott, que é uma pessoa que eu admiro muito, inclusive, textualmente, os materiais do John Stott, os livros, tem vários deles aqui, tem livros citados. Ele era um que defendia a ideia de que Atos dos Apóstolos não continha texto prescritivo, didático para ensinar nada. Porque o que acontece? Os textos didáticos eram os textos paulinos. Então, muito depois dessa discussão, o Robert Marshall, né, é ele que vai levantar a questão de que os textos lucanos contêm teologia, e contém teologia com funções diferentes, isso dentro do aspecto da revelação progressiva, inclusive. Olha só, eu estou sendo extremamente conservador no que estou colocando para vocês. A revelação não aconteceu de uma vez por todas, ela aconteceu de forma progressiva, colocada dentro do período canônico de 1500 anos. Subtraindo os 400 anos de período intertestamentário, nós temos um período de 1100 anos de produção material canônico. Quando você pega a Bíblia, e aí você pega esse material aqui, como é que se deu a revelação? Como é que foram as formas principais de categoria de Deus se revelar para o ser humano? Deus falou assim para o ser humano, faz o seguinte, pega aí um couro de animal, né? Pega o animal, você mata, aí curte o couro dele, faz o pergaminho, prepara a tinta, entendeu? Prepara aí o pincel, né? O lápis aí de pedra e escreve que eu vou dar um ditado para você daqui 5 dias, eu preciso que você esteja preparado. Deus não fez isso, gente. Pelo amor de Deus. O que aconteceram? Aconteceram experiências. Deus se incrustou na realidade do ser humano. Deus e o ser humano presente, Deus se manifestou. Se fez presente, exatamente. E esse ser humano narrou esses acontecimentos. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus, narrou esses acontecimentos que posteriormente se materializou em forma de texto, formando a Bíblia. Então, a Bíblia é produto das experiências com Deus, né?
é produto das experiências com Deus. Negar isso é dizer que o que aconteceu na Bíblia foi o seguinte, teve um narrador externo que ficou o tempo todo anotando tudo que estava acontecendo. Então, é óbvio que o Espírito Santo de Deus estava fazendo esse papel. Mas as pessoas que produziram foram as pessoas, em grande parte, que vivenciaram essas experiências, e outras que escreveram foram as que ouviram a tradição oral dessas histórias, dessas experiências com Deus. Então, veja só. O que o pentecostal fez na sua realidade? Ele simplesmente vivenciou as experiências similares às que aconteceram nos dias bíblicos, certo? Ele simplesmente vivenciou essas experiências similares às que aconteceram aos agiógrafos, né, aos autores, aos escritores do texto. E ao vivenciar essas experiências, eles buscaram, assim como o apóstolo Pedro no dia de Pentecostes, buscaram uma fundamentação que explicasse o fenômeno que eles estavam vivendo. Um exemplo aqui. Sim, pode falar. Pedro tem a experiência lá com o centurião. Sim. Ele é a Atos família. 11, né? Se não me engano, é Atos 11, né? Atos 10, 11. Ele vê que o Espírito é derramado sobre gentios. Vai para o concílio de Jerusalém. E diz assim, gente, ó, eu sei que a nossa tradição aqui, por vezes, impede gentio de entrar. Mas a gente não vamos tentar o Senhor, não. O Espírito foi derramado sobre eles também. Tanto quanto sobre nós. Com a nossa tradição. Aí Sim. Filipe diz assim, ó, olha o que Tiago faz. Ele vai e cita o profeta. Então isso era o que o profeta tinha dito. Sim. A experiência do Espírito ser derramada, ou do Espírito ser derramado, fez com que o texto se iluminasse. Sim, justamente. E o texto agora iluminou a experiência. Quer dizer, sim, não que o texto ficou abaixo, mas para o Novo Testamento, inclusive, o lugar da experiência dessa comunidade é iluminador para os textos. Foi assim que Paulo fez com o Antigo Testamento quando leu cristologicamente. Foi assim que Pedro e os demais. Pedro leu quando viu o Pentecoste acontecer. Ele foi lá e leu Joel. Olha, Joel, olha, os Salmos. Foi assim que João fez lá no Evangelho. O Kenner, mesma coisa, você está dando exemplo, mesma coisa, está na questão de Paulo. Paulo era doutor do judaísmo, um cara extremamente preparado do ponto de vista literário. Então o que acontece? Paulo, quando ele jamais seria convencido pela pregação de alguém ou pelo ensino de alguém, de qualquer seguidor de Jesus, não seria. Ele estava perseguindo todo mundo. Quando ele se encontra com Jesus, Jesus dá um encontrão literalmente em Paulo, e Paulo tem um encontro muito forte com Jesus. Levanta-se dali, como é que ele vai ler as escrituras? A mesma escritura que ele já leu um dia. Né? A mesma escritura que ele leu um dia e ensinou um dia como fariseu, conforme está aparecendo aqui. Então veja bem, como é que ele vai ler? Ele vai ler iluminado pela experiência dele com Jesus, pelo encontro que ele teve com Jesus, e aí ele vai dizer, olha, tudo que eu ensinei, tudo que eu falei estava equivocado. Simplesmente equivocado. Vou ter que reler. Vou ter que reler. Agora eu vou ter que reler à luz dessa experiência que eu tive, porque a visão que eu tinha do Messias, ela caiu por terra, porque o Messias que veio não tem nada a ver com aquele que eu formatei na mente. Não que o texto bíblico dissesse, mas que o judeu formatou. Porque o problema nosso hoje não é com o que a Bíblia diz, é com o que a teologia diz, com o que determinado guru diz, com determinado fulano de tal reformado diz, ou sei lá quem for, ou até pentecostal que tem a cabeça reformada. E o pior pentecostal é aquele que tem a cabeça reformada sem saber que tem. Ou seja, ele pensa que é pentecostal, não é, ele é reformado, a cabeça é reformada. Ele pensa como reformado. Por quê? Sim, porque já condicionou, ele já está condicionado. E sabe qual que é a mentira que ele conta? É a intenção do autor. Não, cara, você não está preocupado com a intenção do autor. Você está preocupado em neutralizar as experiências que iluminam as intenções desse autor. Sim, sim, sim. Veja só, mano. Ó, na página 203 do meu livro, por exemplo, eu digo aqui que quanto ao fato do texto ter um sentido só, eu não duvido. O texto tem um sentido pretendido pelo autor. Agora, que esse sentido possa ser acessado por um tipo de método, e esse método único, seja esse método histórico-gramatical que o pessoal defende como método canônico,
que eu não sei de onde tiraram essa história, né? Método canônico. Quer dizer, a Bíblia é canônica. Agora, um método ser canônico, aí tem uns sinceramente, isso aí é... E tem uns que são cínicos. Pegam a declaração de fé lá da Assembleia de Deus, que foi escrita agora em 2017, e leem assim, né? Ah, não sei o que aqui, ó. Método história gramatical. Mentira, mentira. O cara passa um recibo passa um recibo de obtusidade. Você tá entendendo? Não, é o popular burro. Então, assim, o cara, além de ser... Eu não sei se é desonesto, é burro mesmo, entendeu? Eu aqui de fora faria a seguinte pergunta. Eu acredito que a CGB não faria isso. Mas se ela tivesse feito isso, eu perguntaria, gente, quer dizer então que vocês tornaram um método que se popularizou, se radicalizou no século XIX, que era contrário às experiências de vocês, como o método canônico de vocês? É isso? É verdadeiramente absurdo, né, Kenner? Seria um absurdo. Não foi o que a CGTB fez, não foi isso. Não é o que está escrito lá. Não está escrito lá. Isso não está escrito lá. Deixa eu mostrar uma coisinha para você aqui, Kenner, que nossos companheiros estão aí, nossos irmãos estão aí, irmãs estão aí acompanhando. Dá uma olhadinha nisso aqui, que não vai aparecer, que parece espelhado, né? Esse livro aqui é um livro antigo da CPAD, de Jack Deere, Surpreendido pelo Poder do Espírito. Esse cara era reformado, era cessacionista no último. Ele passou por uma... Esse livro foi lançado pela CPAD, é um clássico. Tinha que ser reeditado. Aí, o 4º capítulo do livro tem o seguinte título: O mito... o mito da pura objetividade bíblica, que é o mito dos métodos histórico, gramatical e crítico. Que ele pode ser objetivamente. É da CPAD, tá, gente? O livro da CPAD aqui, ó, antigo, ó. CPAD, quer ver? Deixa eu só mostrar para vocês. Isso aqui é um clássico da CPAD de 1995, tá? 25 anos que foi lançado isso aqui. Então nós estamos andando mesmo literalmente para trás, igual caranguejo. Porque agora, quando a gente fala que não tem objetividade nessa metodologia, os caras falam: liberalismo, é um liberal, tá negando. Então chama o Jack Deere de liberal e chama todo mundo que publicou isso aqui em 95 de liberal. Ah, inclusive, a diretoria lá de publicações da CPAD, na época que esse livro aqui foi lançado, 95, se não me foge a memória, eu não tenho certeza, mas até de um gerente de publicações da CPAD que agora se declara aí reformado, calvinista aí nas redes sociais. Né? Ele está na Assembleia de Deus, mas diz que ele é calvinista. Então, assim, foi no tempo dele, entendeu? Que foi lançado isso aqui, né? Talvez tenha sido uma das melhores obras que foram lançadas no tempo dele. Entendeu? Aí veja, ó, o mito da objetividade. Ele está dizendo aqui: reedita isso, pelo amor de Deus, eu não tenho nenhum poder, amigo. Ó, isso aqui não depende de mim. Agora eu pergunto, por que um grupo no Brasil de pentecostais, quando você diz assim, ó, objetividade é um mito, outra coisa, não se lê a Bíblia sem pressupostos, e o pentecostal não tem problema nenhum com isso, pelo contrário, ele aceita isso. Sim, o pentecostal faz isso na prática. O que os acadêmicos têm feito é só mostrar que isso é legítimo. Só isso. É legítimo. Só agora, isso, legitimar. Por que eles ficam tão chateados? Vou te falar. Esses caras pensam exegeticamente, hermeneuticamente, de maneira racionalista. Não adianta você dizerem que não. Sim, é racionalista. Racionalista, histórico-gramatical, histórico-crítico. Ponto. Sim. O histórico-gramatical mais fundamentalista e o histórico-crítico mais crítico. Às vezes, liberal. Eles podem pegar de maneira mais amena o método histórico-crítico, como o Menzies fez, como o Fee fez, especialmente o Robert Sim. e o William Menzies. Sim. Eles fizeram isso. Eles utilizaram. Eles deram uma afrouxada, eles deram uma amenizada, porque o método histórico-crítico, ele vai dizer o seguinte, ó, bom, eu sou objetivo, vou descobrir a história da formação do texto. Que é um problema, inclusive. Eu acho que o método histórico-crítico está fracassado. O método histórico-crítico está atrasado. O método histórico-crítico ele está equivocado em seus pressupostos. Quer dizer, o método histórico-crítico vai dizer: você descobre a história da formação do texto, você descobriu o sentido do texto. Claro que não. O sentido do texto está na potência desse texto significar. Você entende? Eu agora leio esse texto e eu vou ter que encontrar sentido nele. Quer dizer, então, que eu, leitor, posso interpretar qualquer coisa? Não, você não pode dar o sentido que você quiser. Outro problema. Quer dizer, isso é mentira, lógico que não pode. E outra coisa, se eu disser, eu vou buscar a intenção do autor, isso impede que eu leia de forma diferente de outros? Não. Bem, olha só, Kenner. A polissemia do texto, ela é uma questão que não é uma escolha nossa. Você não escolhe o texto ser polissêmico ou não.
Você não escolhe ter pressuposto ou não. Deixa eu dizer uma coisa para você, Ken. Se você me permite, eu vou fazer aqui claro. Tem uma coisa que eu escrevo no meu livro aqui. Buscar a intenção do autor é pecado. É mesmo? É pecado. Fala aí. Sabe por que é pecado? Vou buscar água para mim. Porque você teria que consultar os mortos para buscar a intenção dele. Ele já morreu, né? Os autores do texto bíblico já morreram. Então, para você tem um texto, então você pode descobrir o sentido do texto. Agora, a intenção do autor, o que está dentro da cabeça dele na hora que ele escreveu, aí você não tem como descobrir, não. Entendeu? Isso aí realmente é loucura, né? Teria que ser uma regressão, ou senão uma sessão, né, de espiritismo para poder descobrir, para perguntar para o autor o que ele tinha na cabeça. Agora, o sentido do texto aí dá para tentar descobrir. Não, e vamos é isso que a gente tenta descobrir, né? Porque a intenção do autor aí é muita pretensão, né? Vamos falar com calma sobre é risível, chega a ser risível isso, cara. Vamos falar com calma, porque o pessoal pensa assim. Então quer dizer que vocês estão dizendo que o autor não teve um sentido? Teve. Eu digo aqui no meu livro. Teve. O problema tá aqui, ó. Isso. E César, dizer isso não quer dizer que você está desqualificando a Bíblia. Não, de forma nenhuma. Descobrindo o que é mais possível entender do texto. O que é mais possível, o que é mais coerente, o que é mais eloquente, o que é mais plausível do texto. Agora veja, quem diz eu sou fundamentalista, eu sou ortodoxo, eu sou conservador, eu busco a intenção do autor. Quem não faz isso não é conservador ou é liberal. Isso é mentira, gente. O Jack Deere, então, é liberal, porque ele fala do mito, né, da pura objetividade bíblica. Então, ele é liberal. Isso é mentira. Só é possível chegar na mente do autor se você anular as suas experiências com os métodos. Esse positivismo metodológico não existe mais. E segundo quem pesquisa a história do pentecostalismo, Marguerite Poloma vai dizer: o pentecostalismo é um grito da alma contra o racionalismo moderno. Sim. É por isso. Sim. Então, não venha dizer que você é piedoso e o resto é liberal porque você quer descobrir a intenção do autor. A intenção do autor é uma... Está aqui na página 235 do meu livro. Um método progressista com pressupostos conservadores. Se aparecer alguém por aí falando disso como se fosse ele que tivesse inventado essa ideia, pode dizer que ele está copiando de mim, só que ele tem... A arrogância dele e a presunção é tão grande que ele tem que dizer que foi ele que inventou essa ideia. Não. A ideia está aqui, publicada em 2015, porque isso aqui primeiramente foi um artigo publicado na Obreiro, em 2015. O livro é Pentecostalismo e Pós-Modernidade, meu livro. Pentecostalismo e Pós-Modernidade. E aqui eu ampliei, e tem um livro de vocês também, Experiência Hermenêutica Pentecostal. Esse aqui, ele vai pegar a semiótica da cultura, porque são vários artigos, não é só um. Sim, são vários. Quem quiser discutir esse livro, não é ler o livro agora e me chamar de liberal, coisa assim. Tem que perguntar o seguinte: será que essa ferramenta semiótica da cultura pode ajudar para ler a Bíblia para os pentecostais? É isso que tem que perguntar. É isso aí. É o que eu coloco ali. Um método progressista com pressupostos conservadores. Está ali, está no meu livro. Não foi ninguém que começou agora a falar sobre isso. Quem começou a falar sobre isso dentro da Assembleia de Deus, dentro da CPAD, fui eu. César Moisés Carvalho, em 2015. Essa é a história, entendeu? E aí, veja aqui, o Roger Mendes, ele usou o método, o Roger Mendes... Não, o Robert Mendes não é racionalista, ele não é racionalista, ele é pentecostal. Ele é pentecostal. Ele não é. Mas ele não é racionalista, perguntando aí. Ele não é. Só que ele usou ferramentas de uma exegese que é racionalista. Com pressupostos pentecostais. Pode? Claro que pode. Tem um rapaz dizendo aqui que leu uma crítica minha de um evangelista baiano que disse que meu livro é liberal e esquerdista, mas esse irmão vê socialismo em tudo. Pergunta para ele se ele é batizado no Espírito Santo, se ele fala em língua. Faz essa pergunta para ele também. Vai lá na página dele e pergunta isso para ele. Se ele fala, não se ele concorda, não, que agora ele concorda. Pergunta para ele se ele é batizado no Espírito Santo, entendeu? Só pergunta se ele fala em línguas estranhas. Vamos continuar aí a live. Que já é uma discussão que não tem, enfim. Bom, eu acho que deveria perguntar o seguinte: você leu o livro de maneira honesta? Ou pergunta assim: quais são os pontos positivos que esse livro tem? Sim. Ou só tem coisas exatamente. ruins? Então, beleza. Eu acho que aí, o que seria a teoria narrativa, gente? A narratologia é uma ferramenta que também tem seus limites. Que vai dizer o seguinte, que a Bíblia, ela tem estratégias narrativas e faz teologia através delas. Aí a narratologia vai dar uma série de conceitos que vão servir de óculos, enredo, personagem, enquadramento,
temporalidade. São todas ferramentas que a narratologia vai disponibilizar para o cara ler a Bíblia. Por que pode nos ajudar? Pelo seguinte, porque a narratologia, ela vai dizer o seguinte, o autor é o autor que o texto deixa conhecer. E mais, eu, leitor, vou agora usar as ferramentas numa relação com o texto. O pentecostal vai dizer o seguinte, a nossa relação com o texto é a relação pneumática, carismática. Sim. E aí vai pegar a ferramenta da narratologia e vai aplicar. Quem diz que usa a narratologia, mas critica a ideia que a experiência pressupõe a leitura, não entendeu a narratologia. Eles mentem, eles não sabem o que significa e dizem que sabem. Então, para você ler, Fludernick, Marguerat e todos que trabalham com narratologia, o Walter e demais, eles vão dizer... Agora, tem alguns que usam narratologia e desqualificam o texto bíblico enquanto história, essas coisas. Mas aí não é o problema aí não é o problema do método, aí é o problema da pessoa. Outra coisa, isso quer dizer que o leitor é dono do sentido sempre? Mentira. Mentira. Lógico que é mentira. Ninguém está dizendo que o leitor é que vai dar o sentido que ele quiser. Isso é mentira. Nós nunca dissemos isso. Nem no meu livro tem. Não tem uma linha que diz isso. Nem no meu. O leitor... Nem no teu. Vai pegar a ferramenta e vai aplicar ao texto. Se leitores diferentes pegarem a mesma ferramenta, é possível que cheguem a conclusões diferentes. Não foi assim que surgiu o pentecostalismo? Ken, olha só. Por que tem tanto comentário bíblico de editoras reformadas sobre o mesmo livro da Bíblia? Porque eles, dizendo usar o mesmo método, chegam a conclusões diferentes. Por quê? Porque o intérprete é diferente. Porque todo mundo tinha que dizer a mesma coisa. Já que o método faz com que se dê no mesmo lugar, então vamos fazer o seguinte. Pega todos os comentários bíblicos de uma editora reformada, de um mesmo livro, por exemplo, um comentário de Romanos. Pega o comentário de Romanos de uma editora reformada e de outra, cujos autores utilizam o mesmo método e compara para ver se eles chegam sempre aos mesmos resultados. Não chegam. O próprio texto bíblico é uma fonte inesgotável. Sabe esse livro aqui? Só mais uma coisinha, César. Esse livro aqui é do pastor Ezequiel Soares. O Ministério Profético na Bíblia. Aqui na página 218, ele diz assim, olha aqui, o que você estava falando aí. A identificação com o Antigo Testamento é outra herança importante, né, dos pentecostais. Por isso que eles procuram ler a Bíblia, permitindo que as verdades contidas nela se tornem reais em suas vidas, daí a importância das experiências pessoais norteadas pelos ensinos bíblicos. Ou seja, o pentecostal é tão bíblico que ele lê a Bíblia não é para saber o significado do texto, é para aplicar na sua vida, para viver o que os personagens da Bíblia viviam. Então é isso que o Ezequiel Soares está dizendo aqui. E quando o Kenner está explicando sobre narrativa, e eu estou tentando explicar também, é justamente, a gente só está tentando desdobrar o que ele disse aqui há anos. O Ezequiel Soares da Silva, que é o pastor presidente do Conselho de Apologética da CJDB. Entendeu? É simples assim. Essa coisa assim, eu estou buscando a intenção do autor, é só retórica. Porque é retórica que o torna... Já falei, para buscar a intenção do autor tinha que conversar com ele. Tem que buscar o sentido do texto, que é o que a gente tem. A gente não tem mau autor, tem o texto. O método semi-discursivo é bom, porque faz a mesma coisa. Quer dizer, então, o próprio Roger, o Roger Stronda, ele vai dizer naquele livro lá que foi publicado pela editora, que não é a CPAD, é a outra, que diz assim, sim. Eu admito, inclusive, que tem sentidos que o autor não pensou e que estão no texto. Que nós, leitores, vamos conseguir ver. Exatamente. E isso, se você me permite, tem um outro livro da CPAD que vale muito a pena eu mostrar só aqui, que é de um reformado que diz isso que você falou. Só vou mostrar agora. Um segundo. Então, gente, essas coisas precisam ser resolvidas no Brasil logo. O que a gente precisa agora, então? De gente honesta, que tem boa formação, ou que estão querendo ter uma boa formação, interessados com a igreja, interessados com a fé, interessados com a Bíblia, interessados com a hermenêutica pentecostal, que nos ajude a responder a tal questão. Como pensar metodologias, perspectivas metodológicas, que deem conta da relação da experiência com o texto. É só isso. Não é xingando,
não é desqualificando, nem... Claro que esse livro aqui tem problemas? Claro que tem, como qualquer obra. Mas quais são Sem as dúvida. coisas... O que nele pode contribuir, que pode dar continuidade à pesquisa? Agora, simplesmente por inveja, sei lá por quê, por tentação do diabo, vai saber por qual razão, você simplesmente diz, não presta, é liberal, é esquerdista, eu não sei o que ela mais. E outra coisa... Olha aqui esse livro da CPAD. Política, ser de esquerda, ser de direita, ou qualquer coisa como essa, é liberdade de qualquer um que queira fazer reflexão política. Agora, também você dizer que um é o verdadeiro e o outro é o equívoco, também é um desrespeito profundo, né? Olha só, esse livro aqui, ó. Saiu agora. David Stanley, Hermenêutica, a arte da interpretação ensinada pelos próprios escritores bíblicos. É de um autor reformado. Tá? A CPAD lançou recentemente. Tem um capítulo aqui, que é o capítulo 11, diz, por alegoria, é o título do capítulo 11. Veja bem. Capítulo 11, só para vocês verem. Por alegoria, aí diz, Gálatas e a hermenêutica da alegoria. Aí ele vai explicar quantos sentidos tem a história de Agar para uma mãe solteira, tá? Para uma mulher da igreja que é mãe solteira, para uma mulher que foi abandonada pelo marido. Olha bem, a história de Agar não tem nada a ver com isso, mas olha quantos sentidos e aplicativos a pessoa vai ter para colocar na sua própria vida lendo esse texto. É isso que ele vai explicar aqui, porque o próprio apóstolo Paulo usou alegoria quando ele fala na Bíblia. Paulo falou, a história de Agar com a história de Sara usou como alegoria para exemplificar a questão da igreja. Então o próprio apóstolo Paulo utilizou método alegórico, por exemplo, na Bíblia. Que todo mundo critica, fala mal, Filon de Alexandria, babá, não sabe nem o que está falando às vezes. Entendeu? Então, assim, infelizmente, a gente está vivendo um período em que obscurantismo proposital, onde a desverdade, a desinformação, a mentira, a fake news, a detratação, sabe? A inveja. O Gideon Alencar entrou aí agora, rapaz. Agora realmente, agora a gente tem que... Não, na verdade... Hoje ele se converte. A live vai cair agora. Hoje ele se converte. Eu gosto de brincar com ele. Gideon Alencar é historiador e sociólogo que escreve importantes obras. É pastor. Ele foi consagrado pastor. Depois eu Ele era presbítero. Teve um evento que Gideon foi consagrado a pastor. Agora é pastor também. Tá bom, Gideon. Ele vai me xingar tudo aqui. Então, assim, a grande questão é que a desinformação está vencendo hoje, né? É a história. O tio do WhatsApp é que ganha. Opa, olha o neném aí. Legal. Meu neném. Meu machão aí. Tô vendo, tô bonito. O tio do WhatsApp é que ganha na informação, entendeu? Mentindo, propagando coisa, esquerdista, liberal, papapá. Sabe, adjetivos extremamente infantis, revelando uma falta de caráter, uma baixeza, uma pobreza, sabe, assim, uma assintonia, uma mediocridade que chega a dar dó, sabe, assim, um rasteirismo pior do que as codornizes lá que Deus mandou no deserto para alimentar a multidão. Então, assim, sabe, esse povo de fato é complexo. Então, assim, quem quer de fato informação, vem para onde tem informação, vem onde tem discussão séria. Aqui ninguém é obrigado a concordar com o que o Kenneth está dizendo, nem com o que eu digo. Uma vez que a pessoa tem argumentos para contrapor, tenha perguntas sinceras, tenha dúvidas sinceras, a gente está aí para responder. Ninguém aqui está instituindo método nenhum, consagrando método nenhum. Agora, eu só lamento de eu ter certa abertura nas igrejas para viajar, para ir. Isso é fruto da misericórdia, da bondade de Deus, dele ter me chamado e de um trabalho que é feito por anos. Se você gosta de agenda, tem vontade, queria se destacar, procure o seu espaço ao sol também. Não precisa ficar mentindo, não precisa ficar detratando. Ou sei lá, ou faz como outros que eu conheço por aí, pede por aí agenda, faz isso. Eu nunca fiz. Mas enfim, né, se essa é a questão, não precisa me atacar ou atacar quem quer que seja. A não ser que tenha coragem de fato de vir falar pessoalmente para mim e encarar as sanções necessárias, entendeu? Agora falar na internet, ficar mentindo, dizendo coisas no WhatsApp, no esgoto, isso aí não quer dizer nada. Eu acho que o pessoal que realmente está atrás, está afim de profundidade bíblica, tem que deixar de seguir gente que só sabe adjetivar. Um texto, entendeu? É uma fala cheia de adjetivos, cheia de coisa. Não tem informação, não tem nada. E aqui um risco. Você é pentecostal, de instituição pentecostal, etc. Essa coisa
de tornar a leitura bíblica uma leitura dependente, sim, de métodos que têm horizontes racionalistas, pode ser um risco, sim. Sim. A experiência é o lugar mais importante da tradição pentecostal. Porque sim, negar isso é uma loucura. Texto bíblico. Aí, bom, a outra negar coisa isso é loucura. E uma coisa para terminar aqui, né? Então, quer dizer, eu valorizo a Bíblia porque primeiro eu tenho que ir lá descobrir a intenção do autor, depois vir para cá. Você pode falar isso, mas você que vai lá, não se esqueça, você vai a partir tendo uma série de pressupostos de experiência. Não é uma escolha, ou eu faço assim, ou eu faço assado. É um dado. Você, para ser pentecostal, inclusive, tem uma história de experiências. Quer dizer que toda experiência presta? Não. Quer dizer que toda experiência vale? Não. Quer dizer que você lê a Bíblia diferente do reformado. Sim. Você acredita que o que aconteceu lá na vida... o pentecostal acredita que o que aconteceu lá, na realidade do autor bíblico, acontece na sua vida. Simples assim. Aí, a pergunta que a gente tem que fazer agora, e vamos terminar também, né? Você já tem 1h40 aí. A pergunta que a gente está querendo fazer para vocês todos é a seguinte. Vocês querem conversar, pensar uma teologia pentecostal, carismática brasileira, que considere métodos que leem a Bíblia de forma séria e, ao mesmo tempo, produz uma teologia bíblica, uma teologia pastoral pentecostal? É possível. Quer pensar em hermenêutica pentecostal? É o seguinte, ó. Bom, fizeram várias tentativas na história. Várias. Agora tem um pessoal também perguntando se essas teorias que surgem como críticas à modernidade racionalista, se elas podem ajudar. Aí tem aí a narratologia, tem a semiótica, a análise do discurso, que podem dialogar com o método história gramatical, que podem dialogar com o método histórico crítico, que podem pensar questões de texto e de autor num outro horizonte. A pergunta é... Tudo isso que você está dizendo, ele fala aqui nesse livro da CPAD. Lançado há 18 anos, 2002. Tudo isso que você está dizendo aí. Nada mais, nada menos. Então, assim, eu ouvi aquele autor do livro que foi descontinuada a publicação dizendo heresia. Então, tira esse livro de circulação também. Ótimo. Vamos ser coerentes? Tira esse aqui também de circulação. Vamos ser coerentes? Tira esse aqui que foi lançado recentemente de circulação. Vamos tirando. Vamos deixar só livro reformado falando só o que vocês querem que seja dito. Pronto. Só que aí nós vamos também negar a experiência com o Espírito Santo, porque tem alguém que não é batizado com o Espírito Santo, que tem que poder provar que não tem batismo do Espírito Santo, porque ele também não é. E assim nós vamos tirando tudo, até a gente se tornar o quê? Se tornar nada. É isso aí. Então, eu acho assim, qual o desafio hoje, gente? Responder essa pergunta, que a gente está tentando responder a isso. Não é porque é liberal, porque é de esquerda, nada disso. Bom, a experiência, que não quer dizer que vai tornar toda a experiência possível, que não quer dizer que vai tornar toda a interpretação do leitor possível, mentira. Mas essa experiência que está no sistema de interpretação do batista, que acredita num pentecostal, num assembleiano, de um quadrangular e etc. Essa experiência, como conjugar isso no trato com o texto bíblico, para pensar uma teologia pentecostal, para pensar uma hermenêutica pentecostal. O método histórico crítico ajuda? Não sei, eu não gosto. O método histórico gramatical ajuda? Pode, mas ele é também em vários de interesse. Narratologia e métodos, não método, não hermenêutica, que surge no período pós-virada linguística, ou pós-metafísico, ou pós-moderno, como você queira chamar. Essas ferramentas podem ajudar? Podem. Olha Elas aqui, são Kemer. necessariamente relativistas? Não. Não. Elas acabam não são. e tornam elas fazem o leitor ser o dono de tudo e a intenção dele que só que vale? Não. Não. Quer dizer, aí sim a gente pode pensar em dialogar. Agora, se vier fazendo um escritozinho por aí, com um monte de erro, citando autor tudo errado, falando coisas que a gente não falou, chamando de escrito acadêmico sem ser acadêmico, só para desqualificar, desconsiderar, levantar calúnia, eu, de verdade, não vou gastar meu tempo discutindo. Olha só, quando eu estava fazendo mestrado e doutorado, e via os pesquisadores de doutorado e mestrado, eu ouvia, tentava aprender, lia, conversava. Aqui no Brasil é o seguinte, o cara leu 2, 3 livros,
já acha que pode desconsiderar qualquer outra pessoa. Eu não estou querendo dizer aqui que ser mestre, doutor, seja dono da verdade, não é isso. Mas nem isso, cara. Quer dizer, não há um diálogo. Ó, eu, sinceramente, eu recebo mensagens o tempo todo, César. Celular, Instagram, tal. Eu estou disposto, até alguns dizem, Kenny, você é muito paciente no Facebook. Eu quero responder a todos, quero dialogar com todos, porque eu acredito que todos podem contribuir. Eu acredito na possibilidade da pessoa, de você ajudar e ser ajudado a aprender nesses diálogos. Agora, não dá para dialogar com mau caráter. Não, e nem tem que dialogar. Entendeu? Não dá para dialogar com gente que não quer dialogar, com gente que mente. Não dá. Gente baixa, invejosa, entendeu? Caluniosa, ressentida. Então, sabe o que vocês fazem? Perder meu tempo, não perco mesmo. Continue se ele realmente é bravo, se esse pessoal realmente quer alguma coisa séria, estamos abertos a conversar. É detratação, entendeu? Então precisa ter a coragem, a hombridade de vir diante da gente de fato e falar, ou encarar a gente num tribunal necessário, num lugar, entendeu? Porque fazer calúnia, dizer besteira, dizer ilações, ficar provocando, né? Isso é muito fácil. E por que se provoca muitas vezes alguém como eu? Porque eu tenho uma certa vulnerabilidade institucional. Tem que ser bem claro para as pessoas entenderem. O Kenner faz parte de outro meio, tem outro tipo de ligações que lhe permitem se defender, às vezes, de forma mais aberta. Eu não tenho permissão para fazer isso por ligações institucionais, entendeu? Mas eu fico olhando a falta de vergonha, né? A falta de pudor, a falta de caráter dessas pessoas, de ficar inventando mentiras, de ficar fazendo ilações, de ficar angariando, né? Amealhando pessoas para colocar do seu lado, entendeu? Isso aí é um absurdo, esse tipo de coisa. Mas eu quero simplesmente... E quanto a esse tipo de gente, eu já disse. Se são corajosos suficientemente, venham falar pessoalmente comigo. Liguem para mim. Falem comigo, entendeu? Façam isso diretamente para mim. Se fizerem, para mim diretamente, aí vocês vão ter, no mínimo, a minha resposta. Porque o meu respeito vocês já não têm mesmo. Mas é claro que para vocês o meu respeito não vale nada, mas vocês, sinceramente... Né? Imagine, para mim vale muito menos. Agora deixa eu só ler esse texto aqui. De tudo que você falou aqui, eu quero ler isso aqui. Está aqui na página de número 56. Precisamos utilizar... Eu queria dizer o seguinte desse livro, Kenner. Sim. Esse livro foi feito por encomenda. Exato. O Stanley Horton conta essa história naquele livrinho dele da CPAD, O Avivamento Pentecostal, onde ele diz... que a Assembleia de Deus, o Ministério da Assembleia de Deus nos Estados Unidos, tá, cobrou que fosse escrito um livro para defender a evidência inicial. Então, esse livro foi feito por recomendação da Assembleia de Deus norte-americana. Então, não foi nenhuma iniciativa particular como eu fiz o meu. Meu livro Pentecostalismo Pós-Modernidade é iniciativa minha. Só uma coisa. Responder aqui ao Marnix, né? Não sei o nome porque está diferente. O Marnix foi aluno meu na FAICAD. Foi aluno meu. O Gordon Fee utiliza o método gramatical. Mas não só. Não só. Ele também usa o histórico crítico, sim. Ele usa a crítica das formas. Sim, porque ele aplica a análise do gênero literário. Sim. Então, se você ouvir por aí que Gordon Fee é o defensor do método gramatical, só no livro que você tem em língua portuguesa. Mas procure ler as obras do Fee, os textos do Fee publicados nos jornais acadêmicos. Você vai saber que o Fee não usa só o método historiogramatical. Não usa. Não, até em livros daqui. Se você pegar aquele livro da CPAD, que a CPAD lançou, Exegese. Exegese, para quê? Foi lançado o ano passado. Está lá bem claro. Um monte de capítulos onde ele usa método histórico-crítico. Está lá num monte de capítulo. Mas você sabe o que é o negócio? A questão toda eu vou deixar bem clara para vocês. É que o pessoal tem os hereges de estimação, entre aspas, que podem falar o que quiser. O C.S. Lewis pode dizer, por exemplo, que ele orava pelos mortos. Né? No livro dele, Oração, Cartas a Malcolm, ninguém diz nada. O John Stott pode defender raça pré-adâmica, ser evolucionista, você não vê ninguém criticar. Não sei se é porque eles eram britânicos e brancos, né, caucasianos, que não tinha crítica. Talvez seja uma razão. Porque razão. Se eu disser qualquer azinho, aí eu sou liberal. Agora, esses mesmos caras morrem de amores por C.S. Lewis. Não sei se já leram também, né? Morrem de amores por John Stott, também não sei se leu. Porque fica legal ficar falando que gosta de autores que às vezes o cara nunca leu nada. Não, entendeu? Sabe por quê? Eu li eles e... É porque o C.S. Lewis... Eu mostro a página e o livro onde é que eles falaram isso, entendeu? É porque o C.S. Lewis não trabalha na CPAD, é lugar que eles querem estar.
Deve ser também. E ele fumava Lewis, também, tá? Ele fazia parte de um grupo de cachimbeiro também, ele fumava, tá bom? Porque o C.S. Lewis não publica pela CPAD, você publica. Quer dizer, e eles querem isso. E para eles talvez seja a maior decepção, o maior ódio do mundo. Não, tem gente me perseguindo que até publica pela CPAD, só que esse tipo de gente é o tipo de gente que não tem protagonismo teológico, né? Assim, é uma exibição de coisa, que isso, que aquilo. Gente, viva a sua vida, cuide da sua vida, né? Viva a sua vida lá, cuide do seu ministério, entre aspas, para lá, cuide da sua literatura para lá, deixa a minha vida em paz, né? Assim, eu vendo 20 vezes mais que ele, Deus te abençoe, parabéns. Agora não precisa ter inveja porque o protagonismo teológico se voltou para mim porque eu levantei uma série de coisas, gargalos da nossa teologia que precisam ser resolvidos. Entendeu? Mas por que grandes expoentes da teologia pentecostal, assembleiana, não falam sobre isso? Porque eles não são dessa área. Por que o pastor Antônio Gilberto nunca falou disso? Porque o pastor Antônio Gilberto trabalhava com obreiros leigos, professores de escola dominical, capacitando eles. O trabalho acadêmico do pastor Antônio Gilberto era lá nos Estados Unidos, era em outros países. Aqui no Brasil, ele trabalhava com leigos, então ele não mexeu com isso. Eu aqui no Brasil, e trabalhei 12 anos com o pastor Antônio Gilberto direto, eu estou me dedicando a trabalhar de forma acadêmica, dentro da instituição. Então tem gente que se incomoda, não tem altura para falar sobre o assunto, não tem leitura, não tem conhecimento. Aí começa a inventar narrativas, invejas, e não deveria fazer isso, até porque sabe muito bem do que eu estou falando aqui. Não deveria ficar fazendo isso. Entendeu? Não deveria fazer isso, pelo fato de que, enfim, né? Eu não preciso nem aprofundar. Mas só para ler esse textinho aqui para você. Precisamos utilizar qualquer aproximação metodológica legítima que venha ratificar a nossa compreensão quanto a assuntos relacionados à atividade do Espírito Santo nas Escrituras. Isso incluiria uma aproximação pan-bíblica, como eu já disse, e a utilização de disciplinas como teologia narrativa e crítica redacional corretamente aplicadas. É aquilo que você falou, corretamente aplicadas, usando pressupostos que sejam conservadores, para a gente poder, de fato, utilizar esses elementos e utilizar essas metodologias. Não há nenhum problema em se utilizar essas metodologias, desde que os pressupostos sejam pressupostos conservadores e tenham a palavra de Deus em alta conta. Esse é o aspecto mais importante para se observar. Bom, gente, tem que terminar, senão vamos ficar aqui 3, 4 horas. Eu acho Sim, que sem dúvida. Tudo que nós poderíamos conversar, falamos com a maior humildade e, ao mesmo tempo, sem dúvida. Em temor e tremor. Sem dúvida. São dois pastores aqui, leitores das Escrituras, que estão tentando. Essa é uma das minhas preocupações. Eu tenho uma série de outras preocupações. O batismo no Espírito Santo e com fogo. Isso. Entre elas, eu estou aqui discutindo questão de direitos humanos. O Fernando Barcelo está aí, Fernando. O Fernando Barcelo está fazendo mestrado na PUC aqui do Rio. Foi aluno meu na FAICAD. Tá mandando mensagem aí. Entendeu? O Barcelos, eu tive contato com ele aqui pelo Instagram. Ele está estudando teoria literária. Quer dizer, sim. É exatamente isso que nós estamos falando aqui. Com essas pessoas dá para dialogar. Sim. Eles estão em busca de conhecimento. Estão em busca de conhecimento. Então, assim, qualquer coisa que digam para além disso é mentira, gente. Mentira. Não falamos que o leitor pode interpretar o que quiser, que essa leitura coloca no leitor, etc. Nós fazemos uma crítica à ideia de autor que o mundo moderno criou. Que não é uma crítica nossa, é uma crítica das teorias pós-virada linguística, pós-pensamento metafísico, que as pessoas costumam chamar de pós-moderno. Não é a abertura pelo relativismo, das intenções que quiserem, não é colocar a experiência acima da Bíblia, não é ser artista, não é nada disso. Tudo mentira, tudo isso é mentira, tudo narrativo mentiroso. É perguntar o seguinte: qual ou como podemos pensar metodologias que sirvam para dar o lugar que a experiência tem? No começo, no final, na leitura, com o método tal, qual é só melhor? Isso. Como a nossa fazer? Preocupação aqui é epistemológica, teológica, é metodológica. Pronto. Isso. Esse é o nosso compromisso. Nos Estados Unidos estão fazendo isso, na Europa também. No Brasil aqui, deixa eu usar essa expressão, um bando de calça curta que nunca sentaram para ouvir seriamente, conversar, estão usando isso como instrumento, simplesmente
para desejar poder. Estão mentindo, né? Na verdade, estão mentindo. São mentirosos, mentira, né? E calúnia. Então, assim, eu acho que essa é o que nós podemos fechar. Agora, e quem quiser conversar sobre isso, quem quiser ler sobre isso, quem quiser produzir sobre isso, eu tenho escrito em revistas acadêmicas sobre isso também. Tenho livros aqui, está saindo pro. O César também tem escrito isso. E fora disso, gente, não passa de calúnia e mentira. Só. Calúnia e mentira. César, cara, que live bonita. Muito bom, cara. Bom falar contigo, bom conversar com você. Quero agradecer demais. Você quer conhecer um pouquinho mais da gente, inclusive? Ó, o César tem o Instagram, eu também tenho aqui. Nós, no domingo de manhã, todo domingo de manhã, EBD, a gente está fazendo EBD com a igreja, via online. Estão falando com pastores, estão preocupados com comunidade, casados, com filhos. Então, assim, não é um bando de maluco, sem compromisso com nada, acadêmicos sem nenhum tipo de relação com comunidade. Não é nada disso. Não é nada. Quer me conhecer? Mora aqui em Vitória, cresci em Aracruz, cidade aqui do lado. Vem aqui em casa, vem tomar um café comigo, vamos conversar. Quer dizer, você vai ver minha família, vai ver minha esposa, vai ver meus filhos. Vai lá nas aulas da Unida, olha aqui, vai na igreja onde sou pastor, entra na escola dominical amanhã, 10 horas aqui no meu Instagram, ouve a nossa escola dominical. Pronto, é isso, cara. É isso. Quer dizer, agora, para poder desconsiderar, por inveja, por uma série de questões, ficar vindo aqui chamando de liberal, de antibíblico, de contra-bíblia, de não sei o quê, de marxista. Gente, é simples. Eu tenho algumas críticas, sim, a esse projeto de governo, como tinha crítica ao outro e terei a qualquer projeto de governo. Porque o único sistema de relações humanas, modelo inquestionável, chama-se Reino de Deus. É a partir daqui que eu penso política, economia, relações humanas. Ponto. Fora disso, mais do que isso, não passa de mentira. Também em relação ao César, em relação a todo esse povo que está pensando teologia, pensando pesquisas bíblicas, pensando hermenêutica pentecostal ou outras questões também. Gente, um beijão para todos. César, quer falar alguma coisa para terminar? E aí Só quero agradecer, eu estou vendo a Márcia aqui. A Márcia foi aluna minha na integralização na FAECAD, falando da historiografia. É bibliografia que você quer. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer depois um complemento aí nesse post meu, mostrando a bibliografia que nós citamos hoje aqui. Uma parte delas que eu citei aqui, eu vou colocar para vocês, tá bom? Ótimo. E se quiserem fazer um curso de teologia à distância, tem a faculdade, a Faculdade Unida, onde eu sou professor, onde o Davi Mescati, que é um pentecostal da Assembleia de Deus, também é professor, onde o Abdo Shin, que é um metodista wesleyano, também é professor, outros pastores estão lá. Você pode entrar, tem cursos online. Semana que vem eu vou ministrar um curso de Apocalipse de João, os dias 23 e 24. Se você quiser participar, é de graça, tem certificado. No meu Instagram tem lá, aqui no meu Instagram tem o link na bio. Lá no meu Facebook também está na bio. Você entra por ele e você consegue fazer esse curso. Semana que vem, vagas limitadas, vamos estudar Apocalipse de João. Gente, muito obrigado, César. Valeu. Um abraço, amigo. Eu que agradeço. Obrigado à audiência de todos e obrigado para você também, Ken. Deus os abençoe sempre. Amém.